Salve, salve nação santista, blog no Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Hoje foi dia de sofrimento, mas foi dia de vitória. Santos 2, Atlético Paranaense 0, jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Faltam somente 10 jogos, né, para que o Santos encerre sua participação neste campeonato nacional. Peixão que não vencia há 4 partidas, novamente comandado pelo treinador interino Orlando Ribeiro, ganhou por 2-0 com gols de Luan, né, aos 35 minutos do primeiro tempo, em cruzamento do Felipe Jonathan, e depois nos acréscimos ali, quando a gente já tinha sofrido um pouquinho, o João Paulo já tinha operado aquele velho e conhecido milagre, né, cara a cara com a grande revelação do Atlético Paranaense, o Vitor Roque. O Lucas Barbosa, né, teve uma escapada aí, fez uma tabela com o Lucas Braga e o jogador do Atlético Paranaense acabou fazendo o gol contra ali já nos acréscimos. Não dá nem para dizer que foi um gol de alívio, né, porque o jogo já acabou praticamente ali e a gente pôde comemorar, enfim, os 3 pontos aí, o Santão chegando aos 37 pontos, faltando apenas 8, né, para cumprir aquela primeira missão do Santos no campeonato, que é fazer os 45 pontos o quanto antes. E aí, a partir daí, o que vier é lucro. O Santos tem uma certa proximidade aí com os times da frente, mas precisaria de uma sequência de resultados positivos aí para quem sabe, entrar no G6 ou no G7, né? Afinal, os clubes brasileiros, uma vaga já está garantida a mais pela final da Copa Libertadores, e o São Paulo também está na final da Copa Sul-Americana, podendo abrir mais uma vaga. Porém, o São Paulo não está, né, entre os primeiros colocados, ao contrário do Atlético Paranaense e do Flamengo, clubes finalistas da Copa Libertadores deste ano. Hoje, o Santos desfalcado aí de 2 jogadores muito importantes, né, o Rodrigo Fernandes, volante, e o Soteldo, né, nosso baixola venezuelano que foi disputar amistosos com a seleção do seu país. E o professor Orlando Ribeiro promoveu algumas novidades, né, na escalação inicial, especialmente com o Natan, né, que se eu não me engano foi o primeiro jogo que ele saiu jogando aí no lugar do Madison. O Madison que nem ficou no banco de reservas, eu não sei qual foi o motivo, mas o reserva ali para a lateral direita foi o Auro no jogo de hoje. O Natan jogou como titular, teve uma atuação ali discreta, teve alguns bons lances, chegou algumas vezes no ataque, né? Mas até finalizou, né? Teve no segundo tempo, teve uma boa chance de finalizar, chutou por cima. No mais, a zaga teve o Maicon e o Bauerman. O Maicon preocupa, né? Saiu machucado novamente logo aos 15 minutos do primeiro tempo e foi substituído pelo Luiz Felipe, que até fez uma partida muito boa. Assim como o seu companheiro Eduardo Bauerman. Mais uma vez, o Bauerman tem sido muito regular, tem jogado muito bem, fez um grande jogo novamente. Pela lateral esquerda, nenhuma novidade, Felipe Jonathan. No meio de campo, tivemos o Camacho, o Zanocelo e o Luan, juntamente com o Sanches, né? O Sanches, ele ficou ali pelo lado direito, né? Ele às vezes lembrou um pouco o posicionamento do Sanches como quando ele era mais jovem e jogava pela seleção do Uruguai. Ele jogava muito ali pelo lado direito, mas chegava bastante no ataque, né? Hoje ele já não tem todo esse vigor físico, ele ficou guardando posição ali, ajudou na recomposição, ajudou a marcar o lado direito ali com o Natan. E tivemos o Luan fazendo mais ou menos a função que fez o Soteldo no jogo contra o Palmeiras, né? Atrás do Marcos Leonardo, né? Tentando armar os lances de ataque do Santos, municiar tanto o Marcos Leonardo quanto o Ângelo. Ali jogou o Luan e ele também teve um papel importante, né? Afinal, fez o gol ali que abriu o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo, num cruzamento do Felipe Jonathan, né? E tivemos como novidade também o Ângelo jogando pelo lado esquerdo do ataque, né? A gente está acostumado a ver o Ângelo jogando principalmente com o pé trocado, né? Jogando pelo lado direito. Hoje nós tivemos o Ângelo pelo lado esquerdo. Eu acho interessante, o Ângelo na seleção brasileira sub-20, né? Ele costuma jogar pelo lado esquerdo também e joga bem. Então eu acho que
ele é um jogador diferenciado, né? Tem o drible ali, o 1 contra 1 dele é muito forte. Então acho que mesmo quando ele entra jogando por um lado ou pelo outro, é interessante quando ele faz essas alternâncias aí até para confundir a defesa adversária. O Santos, né, teve muita dificuldade no primeiro tempo para criar oportunidades de gol. O jogo estava bem enroscado ali, lado a lado, né? O Atlético Paranaense está bem colocado no Campeonato Brasileiro e está envolvido em uma disputa de final de Libertadores, então deu para perceber que o time do Atlético Paranaense não estava tão focado ali, com tanta vontade ali de ganhar a partida. Eles entraram ali mais, né? Se viesse o empate para eles ali já estava de bom tamanho. E o Santos, o Orlando Ribeiro procurou não inventar muito, não lançar o time para o ataque. E o resultado disso foi que o Santos não sofreu, né? O João Paulo no primeiro tempo, especialmente, e até em boa parte do segundo tempo, não fez nenhuma defesa, não foi exigido. O Santos não foi atacado praticamente pelo Atlético Paranaense e tentava alguns lances, especialmente com o Ângelo pelo lado esquerdo, que fazia as principais jogadas de ataque do Santos, mas havia muita dificuldade. O Santos, como não tem um meio de campo criativo, né? O Camacho, o Zanocelo, o Luan, né? Que entrou hoje, mas carece de ritmo de jogo, carece até de preparo físico, não oferece grandes condições. A gente está vendo o Marcos Leonardo nos últimos jogos aí recebendo pouquíssimas bolas em condições de finalizar, né? Tem passado fome o nosso artilheiro, que é um excelente jogador, um excelente atacante, mas precisa que a bola chegue nele e nesse momento tá difícil, né? O Ângelo, muitas vezes, as jogadas que ele criava individualmente, ele pegava a bola lá na defesa do Santos e saía correndo com ela dominada, partindo para cima do lateral, mas muitas vezes já não chegava tão inteiro na frente. E o Ângelo, a gente sabe que ele é muito forte no 1 contra 1, mas ainda precisa melhorar ali no último passe, na finalização, né? No segundo tempo, uma jogada de contra-ataque, ele teve a oportunidade de finalizar, chutou de pé direito, chutou por cima do gol. Então é um jogador que precisa evoluir nesse aspecto aí na hora de definir a jogada. Mas no 1 contra 1 ele é muito bom e eu apontaria ele como um dos destaques do jogo de hoje, né, pelo Santos, juntamente com o Bauerman e juntamente com o João Paulo, que fez a defesa ali no cara a cara com o Vitor Roque, que foi importantíssima. Ele não foi muito exigido durante o jogo, mas quando precisou, garantiu o resultado. O jogo acabou ali com uma posse de bola, né, falando um pouco de números aí, equilibrada, 49-51. O Atlético Paranaense teve um pouquinho mais de posse de bola. Em finalizações, o Santos teve 11 e o Atlético Paranaense teve 14. Então, foi um jogo equilibrado, mas que o Santos ali, né, se defendeu bem. E depois que o Felipão fez três modificações ali, colocou o Marlos, colocou o próprio Vitor Roque e colocou o Rômulo, o Atlético Paranaense saiu pro ataque, né, ali nos 20 minutos, 15 minutos finais, e o Santos teve muitas oportunidades de definir ali em contra-ataque, né, garantir o 2-0 e ficar mais tranquilo, mas acabou finalizando mal. Teve uma chance com o Lucas Braga, teve essa chance que eu falei com o Ângelo e teve outros contra-ataques que acabaram não gerando finalização, mas eram grandes oportunidades do Santos definir a partida. O Santos agora figura na 9ª colocação do campeonato, 37 pontos, né? E como a rodada acabou de começar, somente o São Paulo que tinha jogado contra o Avaí em rodada antecipada, porque está na final da Sul-Americana, a gente ainda não sabe como o Santos vai terminar essa rodada. A sequência do Peixe no campeonato tem o Internacional, né, um jogo dificílimo. O Inter é o segundo colocado no campeonato, fora de casa, né, no jogo no sábado. Depois o Santos tem 2 partidas em casa, que é o Atlético Mineiro e o Juventude. Depois saímos para jogar contra o Bragantino. Essa é a sequência do Santos no Campeonato Brasileiro. Falando do planejamento para o ano que vem, o Santos ainda tentando fechar com um nome para treinador, né, para comandar o time nesse final de campeonato e também pensando no ano que vem. Se falou muito nas negociações com o Marcelo Bielsa. Me parece que esse assunto ainda não está encerrado. É uma contratação muito difícil, porque o
o Marcelo Bielsa é um técnico muito valorizado até na Europa, né? Ganhava um altíssimo salário no seu último clube lá no Leeds United. Então a gente sabe que não é uma negociação muito viável assim, financeiramente, né? Então a gente fica no aguardo. Talvez o Orlando Ribeiro dando essa sequência aí, ele parece, né, fez um bom jogo lá contra o Palmeiras, apesar da derrota. Hoje também fez um jogo bem seguro aí, o Santos jogando um arroz com feijão aí e vencendo bem o Atlético Paranaense, que é um dos principais times na atualidade aqui no Brasil. Então, eu acho até muito possível que o Rueda mantenha o Orlando Ribeiro até o final do Campeonato Brasileiro desse ano, e aí sim, para a temporada que vem, contrate um novo treinador. A gente espera que esse nome seja um nome aí de bom nível, né? Que a gente não faça, que se tiver que investir um pouco mais, que se invista, e até porque a gente não tem se dado bem com as últimas apostas de treinadores aí com custo mais baixo, mas que não tem entregado um bom desempenho e nem um bom resultado, né? E também existe a hipótese, né? Quem sabe aí o Orlando Ribeiro dê um salto com esse time aí, se ele vai que ele consegue até uma vaga na Libertadores, aí ele possa até ser efetivado para o ano que vem, até porque ele fazia um excelente trabalho no Sub-20 do Santos. Beleza? Encerramos aí essa análise aí dessa grande vitória do Santos, aí vitória importante. Não fizemos um baita jogo, assim, um jogo vistoso, mas era importantíssimo somar os 3 pontos depois dessa sequência de resultados ruins que o Santos tinha no campeonato, né? Queria fazer o convite final aí para que vocês, quem ainda não se inscreveu, tá chegando no canal agora, se inscreva aí, ative as notificações, mande seu comentário, né? Indique para os amigos, compartilhe nos grupos aí de santistas, né? De seus amigos santistas, da sua cidade, enfim, para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez mais longe. Valeu? Um grande abraço a todos e para cima deles, Santos!